Olá, boa tarde a todos e todas. Essa é mais uma atividade da campanha Verdadeira Proteção do Ministério Vaishnava do Brasil. A gente hoje traz aqui as nossas convidadas, né, a Madhurya Prema e a Adriana Mota. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então, a Madhurya Prema, ela é advogada e professora de balé clássico, é presidenta da ISKCON Justiça e sempre quando solicitada presta atendimento jurídico aos devotos e devotas. Conheceu a consciência de Krishna em 1989 em Belo Horizonte, onde mora até hoje. Já residiu no Ashram Vrajabhumi, sob os cuidados do seu guru, Chandramukha Swami, e considera seu yatra do coração, também pelo grande apego que tem pelas deidades de Krishna e Balarama. E a Adriana Mota, ela mora em Niterói, no Rio de Janeiro, é pedagoga, profissional que atua em casos de abuso e violência contra a mulher, ativista pelos direitos das mulheres, assessora parlamentar e especialista em políticas para as mulheres. Então, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigado por terem aceito o convite do Ministério Vaishnava. E agradeço também a participação de todos aqui. É com vocês. Então, Hare Krishna, boa tarde. A gente vai começar falando aqui. E a primeira coisa que a gente trouxe um slide, né? O slide já tá aí, gente? Vai começar aí agora. Então, a gente tem os direitos, essa proteção, né, legal, e a rede de apoio das mulheres, ela vem porque a gente tem os direitos das mulheres, né? E na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, fala aí, né, que todo mundo é igual perante a lei, e também no inciso 1º fala: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Mas se os homens e as mulheres, né, na nossa própria Constituição Federal fala que são iguais, né, constitucionalmente, aí a gente pode perguntar, né, mas então por que que as mulheres elas vão precisar dessa proteção específica, de leis que protegem elas, né? E aí a gente vai ver que no período histórico, né, desde o início da escrita da história, a gente pode ver que abusos como sexismo, como desigualdade de gênero, como violência doméstica, são abusos que a mulher ela sofre. Então, ela sempre, desde o início, né, da história, a gente consegue ver que as mulheres sofreram esse tipo de abuso. Então, é por isso que ela precisa de uma proteção específica. E aí, a gente sabe que os direitos e obrigações, eles devem garantir, né, esses princípios fundamentais, que são a igualdade formal e igualdade material. A igualdade formal foi essa que eu acabei de falar para vocês, que é uma garantia prevista na Constituição Federal. Então, todos são iguais perante a lei. Mas a igualdade material é o quê? São os esforços que a gente direciona para a gente diminuir essas desigualdades, né? De modo a nivelar os direitos entre os cidadãos. Então, aquela, no direito a gente usa muito, né, que é quando os mais fracos recebem um tratamento especial com o intuito de aproximar dos mais fortes. Então, essa igualdade material é isso, é a gente nivelar, né, essa desigualdade que existe do gênero e conseguir aproximar a mulher do mais forte. Aí, continuando, né, a gente vê aí na nossa Constituição Federal, no título 1 nos princípios fundamentais, né, que são princípios que regem, né, aí nossa Constituição, a gente vê que está aí, né, o artigo 3, ele está falando que um dos princípios, né, é constituir uma sociedade livre, justa, solidária,
garantir o desenvolvimento nacional, e aí no inciso terceiro fala erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, e no inciso 5 fala, né, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, é por isso que a gente precisa de dar um tratamento igual para todo mundo. Mesmo com a igualdade, né, de gênero, a gente vê que na prática isso não acontece. Então, passando aí para o próximo slide, fala o quê? Né? Que dar tratamento isômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Isso também é igualdade material, né? Então, por todos esses aspectos, né, e essa situação vulnerável, né, de qual as mulheres estão submetidas, e como está falando aí, né, aspectos de violência, de opressão, simplesmente por possuir o gênero feminino, traz à mulher uma necessidade de proteção específica e políticas de combate à opressão das mulheres. Então, é por isso que a gente precisa de ter uma proteção específica com as mulheres, né? E agora eu vou passar a palavra para a Adriana, para ela falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Obrigada, Madúria Prema. Eu agradeço aqui a parceria com o Ministério Vaishnavi, saúdo a todas e todas, Hare Krishna, e continuo falando desse tema a partir da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que é a principal legislação que hoje no Brasil a gente utiliza para os casos de violência doméstica e familiar. Essa lei foi sancionada em 2006, portanto, ela já tem aí um tempo, né, de existência e de aplicação. Ela é uma lei muito importante para a proteção das mulheres, porque ela tem como objetivo prevenir e coibir a violência doméstica e familiar. Ela é uma lei que está amparada em legislações nacionais, como a própria Constituição Federal, que a Madúria Prema já citou aqui, e também se justifica a partir de tratados internacionais que o Estado brasileiro assinou, como a Convenção de Belém do Pará e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Então, ela é uma lei ordinária, ela é uma lei nacional que se aplica a todos os estados sempre que houver violência doméstica e familiar contra a mulher. Um precedente importante para a aplicação dessa lei é que entre a pessoa que provocou a violência e a pessoa que foi vítima dessa violência tem que existir ou já haver existido em algum momento uma relação íntima de afeto. Então, são duas pessoas que se conhecem, que já tiveram algum relacionamento ou ainda têm, e acontece essa violência no ambiente doméstico ou familiar, tá? E a vítima precisa ser uma mulher, seja ela uma mulher cisgênero ou uma mulher transgênero. Já existe no Brasil a aplicação da Lei Maria da Penha para as mulheres trans. Essa é uma lei muito completa, que, além de ser considerada uma das leis mais avançadas do mundo, com uma avaliação muito positiva pela Organização das Nações Unidas, ela é também uma lei que, por um lado, prevê todo um caráter de responsabilização dos autores de violência, mas também prevê a criação de serviços que vão fazer com que as mulheres possam ser acolhidas e possamos evitar novos casos de violência. Então, a lei fala, por exemplo, da implantação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esses juizados vêm sendo criados em todo o Brasil desde o ano de 2006, em cada tribunal de justiça nos estados. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, são 11 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher já em funcionamento.
Mas, além de criar os juizados, a lei fala da importância de uma atuação em rede do sistema de justiça, com esses juizados, do sistema de segurança pública, com as delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas também ainda dos sistemas de assistência social, direitos humanos, com abrigos, centros especializados de atendimento à mulher. A Lei Maria da Penha traz ainda uma mudança no paradigma do enfrentamento à violência contra as mulheres. Até 2006, a lei mais aplicada era a Lei 9.099, de 95, que falava, por exemplo, da transação penal. As mulheres sofriam uma violência e o juízo reconhecia essa violência, porém, o que se fazia era determinar o pagamento de cestas básicas, por exemplo, ou a prestação de serviços à comunidade por parte do agressor. E a Lei Maria da Penha muda isso, porque a violência contra as mulheres deixa de ser identificada como um crime de menor potencial ofensivo. E um dos melhores institutos que a Lei Maria da Penha traz é a questão da definição do que é essa violência doméstica familiar. Fala da violência ativa, mas também daquela violência que é praticada quando a gente deixa de atender alguém, quando a gente é omisso, né, nas situações, e também cria mecanismos para proteção às mulheres, ou seja, a partir da Lei Maria da Penha, o Estado brasileiro reconhece que a violência de gênero contra as mulheres é uma responsabilidade que não pode ficar restrita ao âmbito familiar. É uma responsabilidade do Estado brasileiro e de toda a sociedade também. Aqui eu já passo novamente para a Madúria Prema seguir. Obrigada, Adriana. E então existem muitos tipos de violência, né, que a mulher ela sofre, né? E essas violências, elas têm a ver com o gênero, né? Igual a Adriana falou e eu falei no começo, o gênero feminino. E é uma das violências que a gente sempre pensa, assim, né? Quando a gente vai falar em violência, é a violência física. E a violência física, ela pode dar exemplo de várias coisas, né? Tapa, espancamento, a gente tem outro slide aí que vai dar vários exemplos aí, né, sobre violência física, que é o que normalmente as pessoas sempre pensam, isso é uma violência, né? Mas existem outros tipos de violência também, que a mulher também sofre, né, por ser do gênero feminino, que é a violência psicológica. A violência psicológica, ela é aquela que ela causa um dano emocional na vítima, né? A vítima ela prejudica a autoestima dela e alguma decisão, às vezes que a vítima vai tomar, ela é coagida por isso. E essa violência psicológica, né, que ela é um pouco mais sutil do que a física, porque a física todo mundo consegue visualizar, né? Porque ela realmente tem um ato ali, às vezes tem uma marca, alguma coisa, né, que acontece. A violência psicológica ela é um pouco mais sutil, mas ela também é uma violência, né, que ela é muito perigosa, né? Porque você pode acabar assim, né, realmente com o psicológico todo da vítima, né? Aí a gente está falando aí, né, tipo de algumas violências. E no próximo slide a gente fala alguns exemplos de violência psicológica, né? Então, a pessoa, quando ela é ameaçada, ela é constrangida, humilhada, manipulada, isolamento, né? Que às vezes agora nessa pandemia, né? Às vezes a pessoa ela está sendo proibida, ainda se usa a questão da pandemia, né? Junto, não pode, não vai falar, né? Por causa disso, por causa daquilo, ele coage a mulher mesmo, né? Vigilância constante, perseguição. Então, a gente pode ver vários tipos de violência psicológica que estão sendo aí falados aí, né? Descritos. E
isso tudo é uma violência, né? Esse último aí é distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Então, são coisas assim sutis que às vezes a gente, é normal, né? Não, não é normal. É uma violência psicológica, tá? A gente também tem a violência sexual, né? Que se a pessoa, quando ela não quer ter um relacionamento sexual, por mais que ela seja casada ou namorada, ela não pode ser obrigada a ter um relacionamento, né? Se ela não quer. Não é, você está casado comigo, você é minha namorada, você tem que me servir sexualmente, né? Todas as vezes que eu quero. Isso não existe. Mesmo dentro de um relacionamento, a gente tem nossos próprios momentos, nossas liberdades, a gente tem nossos quereres, né? E então, às vezes, pode ser difícil da pessoa notar que isso está acontecendo, mas a violência sexual ela existe, né? E às vezes a mulher ela pode assim, achar que aquilo não, que ela que está, como ela já para chegar nesse tipo de violência, às vezes ela já passou por outros tipos de violências, como a psicológica. Então, às vezes, ela acha que é normal, assim, eu não quero, mas meu parceiro queria, ele foi lá e me obrigou a ter relação com ele, porque ele é meu marido, ele tem os desejos dele, tudo. Isso não existe, tá, gente? Isso é uma violência sexual. Então, a gente às vezes pensa que violência sexual é um estupro para uma pessoa que você não conhece, mas não. A violência sexual ela pode acontecer dentro do próprio relacionamento. E às vezes até quando você obriga a pessoa a abortar, ou obriga a pessoa seu parceiro, né? Obriga a mulher a não usar método contraceptivo, algum tipo de manipulação ali que envolva o sexo ali, né? Isso é uma violência sexual também. Então, a gente pode passar para o próximo slide, que fala sobre a violência sexual. E no outro, né, tem alguns exemplos de violência sexual também, que, como eu citei aqui, que existem outras coisas que não apenas o estupro, né, que são consideradas violência sexual. E a violência patrimonial, que é a próxima que eu vou falar aí, que ela também acontece, que é quando, às vezes, o parceiro, ele tem um cartão do banco, ele que tem o dinheiro, ele que a mulher recebe, ela tem que entregar tudo na mão dele, porque ela não, né, ela não pode, ele acha que ela não tem capacidade para ela poder gerir ali os meios, os recursos econômicos dela, que ela trabalhou para sustentar. Então, também existe essa violência patrimonial. Então, às vezes, você comprou, quanto que você gastou? E tudo. E a mulher está ali lidando com o dinheiro dela, às vezes o trabalho dela, né? E o marido está ali em cima, tá? O marido, ou o companheiro, ou o namorado que seja, está ali fazendo essa tortura ali, é uma tortura psicológica um pouco, né, que eu falo, mas você ficar ali usando, né, do patrimônio da mulher para poder dominar ela de alguma forma, né? Então, ali ó, tem alguns tipos ali de exemplos, né, que é controlar o dinheiro, deixar de pagar a pensão alimentícia. Então, sabe que a pessoa precisa ali, que a mulher precisa do dinheiro, eu não vou pagar, e aí aquilo vai gerar, né? Gera uma violência, porque aí ela às vezes deixa de ter o dinheiro para alimentar o próprio filho, né? Então, furto, extorsão, dano, privar os bens, recursos econômicos, privar a mulher disso, causar danos propositais a objetos da mulher ou quais ela goste. Então, vou quebrar seu celular aqui, não aguento mais você com esse telefone, quebrei seu celular. Então, isso tudo é uma violência patrimonial. Seguindo aí, a gente tem a violência moral, que essa violência moral, ela configura na, no, no íntimo da pessoa, né? No ser ali da pessoa. Então,
A gente tem alguns exemplos ali que vai dar para a gente entender melhor, que é acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer crítica, expor a vida íntima daquela pessoa, rebaixar a mulher, né, por meio de xingamento, desvalorizar a vítima pelo modo de vestir. A gente aqui também, dentro da ISCOM, né, a gente pode usar o exemplo também de violência moral. Às vezes aquele parceiro que começa a falar coisas das escrituras para diminuir a parceira, né? Tipo, porque Cita, ela era assim, assado, e você tá sendo assim, assim, assado, né? Então, usar, às vezes, até as próprias escrituras para desvalorizar, né? Ou diminuir a vítima ali. Então, todas essas violências, elas, a física, normalmente, é que a gente mais pensa, né? Na hora que vai pensar em violência, mas por trás da violência física existem muitas outras violências e às vezes pode acontecer da violência física ser a última, né, ali no relacionamento abusivo, né? Às vezes a gente pode começar ali falando sobre a roupa, aí quebra um celular, aí é o cartão do banco. Então, essas violências elas podem ser múltiplas, né? Elas não precisam ser assim, só a física, né? Então é importante a gente saber todos esses tipos de violência para a gente estar aí, né, com isso bem resguardado, né? Agora eu vou voltar a palavra para a Adriana, para ela poder falar mais um pouquinho aí sobre esse ciclo da violência. Obrigada. Na verdade, como o Madhurya Prema já vem falando aqui, né, a violência física talvez seja uma das mais fáceis da gente reconhecer quando acontece conosco, né? Porque agride o nosso corpo físico e muitas vezes é o tipo de violência que mais assusta, o que a gente mais vê também retratado na mídia, de uma forma geral, mas dificilmente ela vai ser a primeira violência que aconteceu na vida dessa mulher durante esse relacionamento, né? Por isso a gente costuma dizer que essas violências acontecem de forma combinada, em momentos talvez distintos, né? Mas quase sempre de forma combinada, e também seguindo uma lógica que nós que atendemos mulheres vítimas de violência, que sabemos como esses fenômenos são complexos, né, porque envolvem relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, acontecem na lógica de um ciclo da violência. E esse ciclo ele começa com pequenos momentos de tensão, né? Esses momentos de tensão podem ser violências mais subjetivas, como a Madhurya exemplificou, né? Não gosto dessa roupa que você está vestindo, vai agora trocar essa roupa. Você hoje não vai colocar essa roupa para sair de casa. Você tem que sair desse emprego, porque esse emprego não está te fazendo bem. Você é uma péssima mãe. Eu não quero que você tenha contato com a sua família. E essas tensões, elas geralmente vão crescendo, elas vão se tornando tensões cada vez mais difíceis de lidar. As discussões, né, e os momentos de conflito vão se tornando cada vez mais graves, até que chega uma etapa do ciclo que a gente chega no momento que chama de explosão. Geralmente, esse momento da explosão é um momento em que acontece uma violência mais grave, que pode ser uma violência física, sim, pode ser um relacionamento sexual não autorizado, uma violência que causa um sofrimento e um dano muito aparente, muito explícito, e quase sempre as mulheres conseguem reconhecer nesse momento de explosão que é uma violência realmente que está acontecendo com elas. E comunicam isso, né? Falam, eu não quero mais que isso aconteça, eu estou com medo de você, eu preciso que você pare de fazer isso, eu não mereço essa violência que você está praticando. E quase sempre os parceiros, autores dessas violências, reconhecem que aquele momento de explosão passou dos limites e pedem perdão, né? Esse é um momento que inicia um novo estágio dentro do ciclo da violência que nós costumamos chamar de lua de mel. O parceiro, então, se arrepende da violência que praticou, diz que não vai mais cometer esse tipo de ato violento, pede desculpas, muitas vezes chega com presentes, enfim,
tenta, de alguma forma, reparar aquele dano que ocorreu com a violência, mas, infelizmente, esse momento de lua de mel, em que a gente acha que vai ter um relacionamento novo, né, baseado em novos pactos de harmonia e de convivência, acaba, na verdade, progredindo novamente para o estágio de tensão. Novas pequenas agressões acontecem, novos momentos de embate, de conflito, e quando a mulher percebe, ela novamente está envolvida no relacionamento abusivo e tóxico. Isso é muito comum e dificulta muito a possibilidade das mulheres romperem com esse ciclo da violência, porque nós não estamos falando de relacionamento entre pessoas que não se conhecem, nós estamos falando de uma família, muitas vezes esse relacionamento envolve filhos, muitas vezes há também um grande conflito quando as mulheres falam sobre situações de violência que estão sofrendo com amigos, com familiares, porque muitas vezes as mulheres não são acolhidas naquilo que falam, né? São criticadas, né? Ou mesmo são confrontadas com uma realidade que é só da porta para fora, né? Ah, mas ele é um ótimo pai, ele é um homem trabalhador, ele é um devoto exemplar, mas dentro de casa esse homem está agindo de forma cruel e não está honrando nem o seu histórico familiar, de trabalho, ou mesmo o seu histórico como devoto, porque está descumprindo esse laço de amor que ele prometeu ter com essa mulher, né? Então, o ciclo da violência, ele também é um ciclo que é levado em conta na Lei Maria da Penha, e a gente sabe como é difícil para uma mulher envolta nesse ciclo, que está vivendo essa situação, conseguir romper com ele, né? Então, o ciclo faz parte, né, desse episódio, e muitas vezes o ciclo ele acaba ocorrendo não de uma forma linear, mas sim numa forma que eu costumo dizer que ele é, além de um ciclo, uma espiral. Os episódios de tensão, explosão e lua de mel vão acontecendo cada vez com uma frequência maior, né? O intervalo entre os episódios violentos vai diminuindo, a força da violência contra a mulher vai aumentando até que a gente chega, em alguns casos, na fatalidade do feminicídio, né? O feminicídio ele é, hoje no Brasil, uma lei específica sobre a violência contra as mulheres, ela foi reconhecida no Código Penal como uma agravante do homicídio, é a Lei 13.104 de 2015, em que há duas situações em que o feminicídio é reconhecido. Uma dessas situações é quando ocorre menosprezo à condição de mulher. Ou seja, aquela mulher ela é tratada como coisa, como objeto, ela não tem valor enquanto ser humano. E a segunda é quando existe anteriormente uma relação de violência doméstica e familiar. É muito raro, como diz aqui a promotora de justiça Lívia Santana Vaz, que o feminicídio seja o primeiro episódio de violência que aquela mulher sofra. Bem ao contrário, o que a gente costuma ver é que o feminicídio é o ponto final numa cadeia muito violenta e muito grave de episódios de violência doméstica e familiar. Esse é um crime, o feminicídio é um crime evitável. Em Maria da Penha, aplicados corretamente os princípios da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, a gente pode identificar situações de risco grave e prevenir as mortes violentas de mulheres. Então, já passando para o próximo slide, o que a gente percebe é que a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio são duas leis que se complementam, né, na sua aplicação. E uma questão importante que a Lei Maria da Penha traz para ajudar as mulheres que sofrem com violência doméstica e familiar
é justamente poderem se proteger com medidas que são criadas especialmente para proteger as mulheres, para enfrentar esse tipo de violência que muitas vezes é silenciosa e acontece dentro de casa. Então, a Lei Maria da Penha tem as medidas protetivas de urgência e tem os serviços de auxílio às vítimas de violência. Tá? Esses serviços estão disponíveis, muitas vezes, em vários municípios do Brasil, mas eu sempre ressalto que, infelizmente, existem grandes vazios de serviço pelo Brasil afora, né? O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem 14 delegacias especializadas de atendimento à mulher e somos 92 municípios. Então, a gente não vai encontrar serviços especializados de auxílio a mulheres em situação de violência em todos os municípios brasileiros. Quando esses serviços especializados não existirem, as mulheres podem procurar os serviços regulares. Qualquer delegacia pode atender uma mulher em situação de violência. Se for uma delegacia especializada de atendimento à mulher, melhor ainda. Mas se ela não existir, a mulher pode procurar qualquer delegacia, tá? O Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que às vezes pode ter um outro nome na sua cidade, no seu estado, é um espaço também especializado para receber mulheres, e se não existe na sua cidade, vocês podem procurar o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. Esse existe em todos os estados, em todos os municípios brasileiros. Muito importante também que as mulheres que correm risco de morte possam ir para um local seguro, sigiloso, onde ela possa preservar a sua vida e a vida de seus filhos e filhas, que é uma casa-abrigo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos 2 casas-abrigo. E também que as mulheres tenham assistência especializada da justiça, para que, ao mesmo tempo em que elas se protegem, elas possam também responsabilizar os agressores, né? E é importante citar também o trabalho da denúncia, mesmo quando não é a própria mulher que busca isso, né? Pelo número de telefone 180, é possível qualquer pessoa telefonar e pedir uma orientação, saber aonde fica a delegacia mais próxima ou o juizado mais próximo, saber se na sua cidade tem um centro de referência para mulher. Esse telefone ele é gratuito, funciona 24 horas por dia em todo o território nacional. Então, é um exemplo também de uma política pública que auxilia mulheres que precisam de informações, que querem denunciar casos de violência, e auxilia qualquer pessoa que queira também ajudar uma mulher. Em caso de violência iminente, eu estou correndo risco neste momento, aí o número é o 190, que é o número da Polícia Militar, que é o único serviço que faz a intervenção direta no momento da violência. Avançando aqui mais um pouco, a Lei Maria da Penha, então, tem esse instituto novo, que é a medida protetiva de urgência. Na verdade, são várias medidas possíveis, é um elenco de medidas. Essas medidas podem ser solicitadas pela própria mulher já no atendimento na delegacia. Quando ela fizer o registro de ocorrência, ela pode solicitar que essas medidas sejam requeridas. As medidas vão ser enviadas para o juiz ou a juíza que atua com os casos de violência doméstica e familiar, e o juizado tem até 48 horas para dizer se essas medidas serão ou não aplicadas, e essas medidas vão passar a valer no momento em que o agressor for notificado da aprovação dessas medidas. Então, que medidas a mulher pode pedir? O afastamento do agressor do lar, pode pedir a proibição de contato, ou seja, aquele homem não pode mais telefonar, falar com essa mulher, mandar mensagem no WhatsApp ou como for. Pode pedir suspensão do porte de armas, caso seja uma pessoa que anda armada, que tem arma em casa. Pode pedir a anulação de procurações, entre outras medidas, como a medida também do distanciamento físico, em que o juiz vai determinar, por exemplo, qual é a distância mínima que esse agressor tem que respeitar em relação à mulher.
E, claro, as leis que protegem as mulheres em situação de violência, elas também não são leis que estão paradas no tempo, né? Aqui, então, aparecem as várias possibilidades de medidas protetivas que a Lei Maria da Penha já contempla, né? Um elenco aí de medidas que podem ser pedidas em conjunto, tá? Pedindo uma, você não fica restrita, não pode pedir as outras, não, você pode pedir todas elas. E aí cabe a um juiz, em até 48 horas, dizer se vai ou não aceitar essas medidas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem também um protocolo, chama Protocolo Violeta, e eu falo isso a título de exemplo, né? Que acelera o pedido das medidas protetivas naqueles casos em que a violência é muito grave, né? Então, quando há, por exemplo, uma lesão corporal gravíssima, que a mulher fica muito ferida, e aí essas medidas, a mulher não pode esperar 48 horas. Em 48 horas, talvez essa mulher não esteja mais aqui nesse mundo, né, para continuar com a sua vida. Então, aqui no Rio, o protocolo Violeta diz que em até 2 horas o juizado precisa emitir uma consideração sobre as medidas protetivas. E, como eu disse, a Lei Maria da Penha ela não está estanque, ela está também se aprimorando e sendo modificada para atender mais mulheres. Então, existe uma lei de 2018 que faz uma alteração importante na Lei Maria da Penha, tornando crime o descumprimento dessas medidas protetivas de urgência. Ou seja, você tem uma medida de proibição de contato e esse agressor liga para você, te ameaça, manda mensagens. Você vai ter que ir até a delegacia e registrar o crime de descumprimento de medida protetiva. Esse crime, inclusive, pode ensejar a prisão do agressor em flagrante. Outra mudança também muito interessante é que também do ano de 2018, é que a Lei Maria da Penha agora, os casos em que as mulheres são com deficiência, precisam estar também, essa informação precisa estar no processo, que aquela mulher é uma mulher com deficiência, reconhecendo a vulnerabilidade maior das mulheres com deficiência para situações de violência. Agora a gente vai avançar para outro tema, que são as leis da ISCOM, sobre a violência contra a mulher. Obrigada. Nossa, Adriana, é tão bom ouvir você falar, né? Vou fazer um parênteses, porque você está muito na prática aí, sabe tanto, mas as leis da ISCOM, né, referente à mulher, são uma conquista muito importante que todos nós Vaishnavas temos, né? Porque a gente vê que, olha só aí, né, exemplificando, né, em 96 que foi estabelecido o Vaishnava Ministry, né, que é o Ministério Vaishnava. E o GBC, em 96, né, que é aí que ele solicitou para que os líderes do templo e toda a congregação para envolver as mulheres, né, as devotas em todas as áreas do templo. Então, assim, quando eu cheguei na ISCO, né, vou dar um exemplo, assim, eu era criança, mas minha mãe, né, que ela foi devota há muitos anos, eu lembro, antigamente as devotas elas não eram envolvidas em todos os serviços da ISCO, né? Então isso foi um grande avanço, né, a gente começar a ter esse reconhecimento, né, porque realmente, por mais que as escrituras falam coisas diferentes, e até para Srila Prabhupada ele sempre enfatiza o serviço das mulheres, né? Foi preciso, né, que o GBC estabelecesse um ministério e pedisse, né, solicitasse aos líderes esse envolvimento. E aí a gente vai vendo a evolução, né, do que foi acontecendo. E aí, em 97, o GBC já foi falando que era intolerável. Em 99, ele viu lá que era a necessidade de cuidar, né, também das crianças, das mulheres. Aí vai, cada vez mais, o GBC ele vai estabelecendo práticas, né, e enfatizando de acordo com a sociedade também, que foi evoluindo, né, novas Vaishnavas foram chegando, filhos de devotos foram crescendo, né, e se tornando também parte da congregação, e isso tudo foi precisando ser mudado, né, até porque
as mulheres, né, dos anos 60, dos anos 70, elas tinham até um contexto cultural diferente, né, do que as mulheres dos anos 90, as mulheres dos anos 2000. Então, também, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ela foi tendo que desenvolver junto com a sociedade contemporânea, né? Porque, antigamente, o que às vezes a minha avó achava que era uma coisa normal, eu já não acho mais tão normal, né? Então, a escola também tem que ter essa evolução junto, né? E no ano 2000, né, o GBC ele reconhece as falhas e ele pede uma desculpa para todas as mulheres pelos abusos sofridos. Essa carta ela se encontra aí no Facebook do Ministério Vaishnava, no site. É muito legal, né, a gente ter essa, essa carta, né, esse pedido de desculpa, porque realmente aconteciam muitos abusos. Não que não aconteçam mais, né, mas aconteceram muitos abusos, né? E aí, em 2006, a gente vê que o GBC ele reconhece a conclusão filosófica, né, que as mulheres podem ser Diksha Guru, e a gente tem aí toda uma... Ainda estamos, né, nesse processo aí, né, toda essa questão, mas já é um grande avanço, né? E aí foi estabelecido um comitê para poder lidar com esses abusos com as mulheres. E aí foi cada vez mais evoluindo. Ó. O GBC depois ele vai fazendo comitês, ele vai ele vai estabelecendo outros procedimentos, né? Aqui está falando muito sobre a questão dos Diksha Gurus, lá em 2019. E em 2020, que foi ano passado, né, gente? É muito recente. Foi criado um plano de diálogo, né, para estabelecer qualquer emenda à lei dos Vaishnavas Diksha Gurus do ano anterior. Então, de 2019 tinha os procedimentos e qualificações, em 2020 foi criado um plano de diálogo. E isso aí é um grande avanço para todos nós. A gente pode ver que aqui o Vaishnava Ministry, né, ministério que aqui no Brasil é muito importante, né, para todas nós. Ele foi criado em 96 e em 1996, né? E esse ministério, ele tem como missão do Ministério Vaishnava promover uma cultura de empoderamento, de coração aberto para Vaishnavas, por meio de associação, educação, representação, apoio e serviço. Então, isso é muito, muito, muito importante para todas nós, né, mulheres Vaishnavas. E o Ministério Vaishnava ele tem vários objetivos, tá? Aí no próximo slide. Então, o primeiro objetivo, olha, respeitar o legado de Srila Prabhupada em relação às Vaishnavas, né? As Vaishnavas. A gente pode ver que Srila Prabhupada ele tinha muito, 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 muito carinho, né, com todas as mulheres, né, com todas as devotas. A gente quem já leu Prabhupada Lilamrita, vê o tanto de as devotas, né, as devotas serviam Prabhupada, cozinhavam Prabhupada. Então ele tem muitas lilas ali com muitas Vaishnavas, né? E isso se perdeu depois, né, que Prabhupada abandonou o planeta. Isso foi se perdendo um pouco, mas graças assim, a Krishna, né, a gente está aí conseguindo voltar a recuperar isso um pouco. E Prabhupada ele não tinha essa distinção, né? E aí a gente está vendo aí os vários objetivos, né, como incentivar as Vaishnavas, né, promover treinamentos. Até o Ministério Vaishnava aqui do Brasil, ele promove esse treinamento. Eu mesmo, ano passado, eu fiz um treinamento maravilhoso, comecei a poder palestrar, né, e através da página do Ministério, né, Ministério Vaishnava, eu sou eternamente grata, né, por isso. Então, a gente vai aumentando as oportunidades ali para as Vaishnavas. Então, hoje em dia, uma devota, ela não precisa... a devota, ela vai cozinhar apenas, ela vai limpar as panelinhas de Krishna. Não, as devotas, elas podem fazer, né, o que elas quiserem fazer, né? O serviço devocional é para todos, né? E a gente também
ali tem, né, inspirar mulheres, né, mulheres sobre Bhakti. E aí a gente vai vendo que aí no próximo slide a gente vê que o próprio GBC ele fala sobre o abuso doméstico. Então ele fala que o abuso doméstico é ilegal, indefensável e inaceitável para a sociedade internacional, para a consciência de Cristo. Qualquer interpretação da religião Vaishnava ou ensinamentos sociais que tolerem, apoiem ou justifiquem abuso doméstico é rejeitado pelo GBC. Gente, isso é muito importante. O GBC ele é contra, isso é rejeitado, é inaceitável. Tá? E é claro que a gente pode não ter uma lei clara dentro da ISCOM sobre essas questões de violência, de abuso contra a mulher, mas a gente usa todas as leis que a gente tem dentro do Brasil, né, a Lei Maria da Penha, tudo, subsidiariamente para apoiar as Vaishnavis, né? Então, no caso, se acontecer algum problema, algum abuso, e a devota relatar, né, esse problema para a gente, igual eu que sou da ISCOM Justiça, quiser relatar, quiser fazer uma denúncia, a gente vai usar as leis do país para acolher, né, para poder tomar as medidas cabíveis, né? Então, é muito importante a gente saber isso, que é inaceitável o abuso doméstico. Agora eu vou passar de novo a palavra para a Adriana, para ela falar um pouquinho aí sobre o abuso doméstico. Obrigada. Na verdade, eu queria aqui ressaltar uma questão, quando a gente fala do abuso doméstico, e aqui eu venho chamando, né, nós estamos falando sobre violência doméstica familiar, a gente está falando de um problema muito sério, de um problema internacional. Não à toa, por exemplo, na América Latina, outros 16 países têm legislação específica para tratar de casos de feminicídio. No mundo todo existem legislações para tratar da violência doméstica e familiar, e isso também dentro de diversas religiões, não só no movimento Hare Krishna, mas isso já está ocupando a cena pública e as discussões em muitos lugares, né? É preciso dizer que hoje o espaço em que as mulheres mais sofrem violência é o espaço dentro de casa, né? O espaço onde nós precisamos, nesse momento, estar para nos proteger dessa pandemia, que é um problema global também, né? De saúde, mas é o espaço mais inseguro para nós mulheres. Também é importante dizer, quando a gente fala da violência contra as mulheres, a gente não está limitando, e a Lei Maria da Penha se aplica também a esses casos, a gente não está se limitando ao relacionamento homem-mulher no sentido casal, namorado, casados. A gente também pode ver problemas de abuso doméstico que acontecem entre pais e filhas, entre irmãos e irmãs. A Lei Maria da Penha também se aplica, porque há entre essas pessoas um relacionamento íntimo de afeto, que não é um relacionamento sexual, mas é um relacionamento afetivo, né? Também é importante dizer que a violência contra as mulheres está bastante impregnada na nossa sociedade, em todas as camadas sociais. Por óbvio, as mulheres mais pobres, mais vulneráveis economicamente, são mais dependentes das ações do Estado e de políticas públicas e vão ter muito mais dificuldade de acessar esses serviços do que mulheres que têm renda, autonomia econômica e que podem usar de recursos financeiros para também se proteger, né? Há também no nosso país uma questão da composição da população que sofre mais violência, e as mulheres negras, de fato, são mulheres que têm sofrido mais, porém, a violência contra as mulheres brancas e indígenas também é importante e é um problema que afeta, portanto, mulheres de todas as raças, mulheres de todas as religiões, mulheres de todas as classes sociais, e é um problema que causa muitos custos emocionais e financeiros.
tanto que, recentemente, também foi reconhecido que o custo em saúde para reparar as condições físicas e emocionais, psicológicas de mulheres que sofrem violência doméstica e familiar precisa ser ressarcido pelo autor dessa violência. Isso foi aprovado recentemente em lei, ou seja, o problema do custo da violência é um problema também que já está sendo verificado, né, pelas autoridades. De fato, o que a gente vê é que a grande parte das violências que acontecem no ambiente doméstico e familiar vem de um homem contra uma mulher, embora a gente saiba que conflitos interpessoais acontecem com todas as pessoas, e a violência ela não pode mais ser aceita de forma nenhuma, em nenhum lugar que a gente frequenta, nas nossas famílias, ou mesmo em qualquer tempo ou em qualquer relação que a gente tenha com a ISCOM Global. Isso já está, como a Dúria Prema mencionou, né? Isso já está pactuado, né? Já existe uma formalização disso dentro da ISCOM, e nós aqui no Brasil devemos seguir essa formalização, rejeitando todas as formas de violência contra as mulheres. Então, é importante que a gente perceba que o problema do abuso doméstico já está sendo tratado dentro da ISCOM, né? E aí, passando para o próximo slide, a gente vai ver alguns outros exemplos, né, do que a gente já mencionou aqui anteriormente, né? A Dúria Prema, logo no início, falou dessas situações previstas na Lei Maria da Penha, mas aqui a gente tem alguns outros exemplos, né? O controle coercitivo, né? Intimidando, isolando ou proibindo o contato com outras pessoas, ameaçando com violência física, com violência sexual, o abuso psicológico e emocional, e dentre as situações de abuso pode estar, por exemplo, impedir a prática religiosa de uma mulher, né? O abuso físico sexual, o abuso verbal, né, com xingamentos, ofensas, o abuso espiritual, que também a Dúria Prema já citou, utilizar as escrituras para humilhar a sua parceira ou seu parceiro, o abuso financeiro e econômico, assédio, perseguição, e uma das questões mais dos tempos modernos, que é o abuso digital, que também já é reconhecido. Então, para a gente reconhecer uma relação abusiva é a gente entender que uma pessoa quer controlar, quer manter o controle sobre o parceiro num relacionamento íntimo, que é algo que não deveria acontecer, certo? Passando também já para o próximo slide, a gente tem aqui alguns exemplos que nos mostram também que o abuso doméstico, por não ser tolerado mais dentro da nossa sociedade em geral e dentro da ISCOM, já existem respostas Vaishnavas ao abuso doméstico, né? Nós, como participantes dessa comunidade, né, eu estou desde 2007, né, frequentando o templo do Rio de Janeiro, da ISCOM. Meu guru espiritual é Dhanvantari Swami Maharaj. Participo aqui no Rio de Janeiro da equipe que constrói o Ratha Yatra, que é o nosso festival, um dos festivais mais importantes, né, um festival externo. E nós, Vaishnavas, Vaishnavis, somos responsáveis, de acordo com as escrituras, pela nossa tradição e por proteger as pessoas que estão mais vulneráveis, né? Um dos nossos princípios é manter essa relação de associação entre os devotos num âmbito saudável. Se a gente precisa se relacionar com os outros devotos de forma respeitosa e saudável, o que dirá então com os nossos parceiros de casamento, com os nossos cônjuges, né?
com o nosso marido, com a nossa esposa, essas relações, elas precisam ser protegidas de qualquer forma de violência e de desamor, né? Pode avançar mais um pouquinho para a gente ver, então, continuando aqui com a resposta Vaishnava ao abuso doméstico. O abuso doméstico, a violência contra as mulheres é uma violação muito grave das práticas de consciência de Krishna e da cultura Vaishnava. Esse tipo de abuso impede o crescimento espiritual da pessoa que pratica a violência e também da pessoa que sofre a violência. Então, quando a gente, na cultura Vaishnava, aceita que uma das principais qualidades que a gente deve ter é a misericórdia, é a autodisciplina, a austeridade, a veracidade e a limpeza, esses são os nossos princípios pilares da religião, o abuso doméstico justamente destrói esse tipo de qualidade. Todas essas qualidades são colocadas em risco quando a gente pratica uma violência. Se a gente não é capaz de praticar uma violência contra um animal e a gente abre mão de se alimentar, né, de proteína animal, por exemplo, a gente está violando um princípio muito, muito, muito querido da consciência de Krishna, se a gente abusa da nossa parceira, da nossa esposa, de uma companheira, enfim, isso é um comportamento inaceitável, principalmente para aquelas pessoas que querem se manter em consciência de Krishna e satisfazer o nosso Senhor Supremo Shri Krishna. Então, o abuso doméstico dentro da filosofia Hare Krishna, de fato, é algo que viola os nossos princípios mais fundamentais. Todas as interpretações da nossa religião Vaishnava ou os ensinamentos que tolerem e justifiquem esses abusos, essas violências, são rejeitadas pelo GBC. Isso já foi mencionado aqui anteriormente pela Madhurya Prema. Então, os nossos templos, as nossas comunidades, as nossas práticas espirituais precisam ser práticas que acolham mulheres que sofrem violência, que entendam que essa é uma prática já rejeitada, mas que a gente precisa orientar devocionalmente, orientar educativamente e orientar juridicamente para que providências aconteçam e essas práticas sejam banidas das nossas congregações. Então, já existem programas para reabilitação, já existem programas para o acolhimento das mulheres e o próprio Ministério Vaishnava do Brasil já vem aplicando esses ensinamentos para a manutenção da saúde espiritual, física e mental de todas nós, mulheres da ISKCON. Portanto, a proteção é um imperativo chástrico. A proteção faz parte daquilo que caracteriza, né, nós, homens e mulheres, que estamos envolvidos na consciência de Krishna. Não sei se Madhurya quer continuar comentando, se eu ainda sigo aqui. Aí eu posso comentar, então, aqui, aí depois a gente volta para você. Então, gente, é muito importante a gente saber, né, que Srila Prabhupada, ele tem vários significados, né, que falam essa questão da proteção. E a gente vê significados tanto no Bhagavad, ou tanto em cartas que o Srila Prabhupada escrevia, né, para os seus discípulos, né, quando ele estava no planeta. E essa proteção, ela é muito importante. E, como a Adriana acabou de falar, nós, como Vaishnavas, né, como pessoas que fazemos parte da sociedade internacional para a consciência de Krishna, nós devemos ter uma conduta ética, uma conduta adequada. Então, essa conduta ética adequada, ela também está no sentido de a gente viver certo em sociedade, né? Então, não adianta eu, às vezes, eu canto toda a minha japa, eu sei todos os princípios, mas eu chego em casa, eu humilho minha esposa, eu agrido, né? Então, todo esse, como a Adriana acabou de dizer, todo esse serviço que você está fazendo,
Se você não consegue proteger, né, a sua própria família, isso não vai ter progresso, né? Você não vai ter progresso espiritual. A gente pode ver aqui, né, um dos significados, né, dados por Srila Prabhupada, e ele fala lá, né, no final do significado: a proteção das mulheres mantém a castidade da sociedade, pela qual nós podemos ter uma boa geração para a paz, tranquilidade e progresso na vida, né? Passando ali para o próximo slide, numa conversa que o Srila Prabhupada teve com um repórter, ele fala que na plataforma espiritual não há distinção de homem e mulher, preto, branco, grande ou pequeno. Não, todos são almas espirituais. Então, gente, isso é muito importante a gente também ter essa consciência, né? Que todos somos almas espirituais, não há distinção na plataforma espiritual, não há distinção das mulheres, né, para os homens. Então, os direitos de mulheres e os homens, eles são os mesmos espiritualmente. Aí, no próximo slide, a gente vê que é uma carta que Srila Prabhupada ele enviou, e ele fala: nosso Krishna é uma grande personalidade familiar. Krishna não é um pedinte, e nossa ambição é fazer parte da família de Krishna e se associar com ele de maneira pessoal. Então, se casar e se tornar um chefe de família exemplar é a vida ideal em consciência de Krishna. Então, é aquilo que eu falei agora no começo, a Adriana falou também. Não adianta a gente estar seguindo com os princípios, com os ensinamentos, aquelas coisas que a gente precisa de seguir dentro da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, e não sermos um chefe de família exemplar, né? A gente não tem uma vida ideal em consciência de Krishna. Tudo está englobando a consciência de Krishna. A consciência de Krishna, ela não é só uma parte, né? Então, só isso aqui é a consciência de Krishna. Quando eu chego em casa, eu posso humilhar e maltratar as pessoas que estão lá, porque isso não é consciência de Krishna. Não. Tudo é consciência de Krishna. E no próximo slide lá, a gente vê que uma frase de Bhaktisiddhanta Goswami, que é a relação entre os sexos. Então, ele fala que você casar, né, com alguém não te dá nenhum direito adicional, né? Não te dá direito de controlar nem o marido, nem a esposa. Aí fala: homem e mulher estão unidos em matrimônio com o propósito de servir um ao outro e juntos executarem serviço devocional a Krishna. A esposa não é um objeto de desfrute do marido e vice-versa. Eles se casam para satisfazer ao Senhor, não para se satisfazerem. Nenhum deles deve forçar seu parceiro a servi-lo. Então, a gente ter isso em mente, né? Os Vaishnavas, né? As Vaishnavas é muito importante, porque se está acontecendo algum abuso, se você está sofrendo algum tipo de violência, a pessoa que tá praticando essa violência, ela não tá em consciência de Krishna, né? Porque se a pessoa tiver em consciência de Krishna, ela não vai ser violenta, como a própria Adriana falou, né? A gente vai ter nossos princípios, né? E você ser manso, você ser pacífico, você ser humilde, né? É uma das características também das pessoas que estão aí, né, no modo da bondade. E é uma das características que todos nós que somos Vaishnavas devemos tentar, né, alcançar nesse planeta, né? E então a gente vê muitos exemplos, né? A gente colocou 4 exemplos aí, mas a gente pode ver vários exemplos de proteção, né, nas escrituras. Isso fica muito claro. Aí, passando aí para o outro slide, tá falando aí, olha, sinais de que o agressor não irá mudar. Eu queria passar de novo para a Adriana. Posso, Adriana? Essa parte aí? Claro, pode. Obrigada. Eu acho que é importante a gente pensar como pessoas conscientes em Krishna, que também é possível que a pessoa mude, sim, claro. Né? Uma pessoa pode reconhecer que está agindo mal e mudar. No entanto, a gente não pode se culpar
ou se responsabilizar pela mudança do outro. Isso também é um sinal muito comum na violência contra as mulheres, né? Muitas vezes as mulheres se sentem culpadas da violência que elas sofrem. Muitas vezes nós nos sentimos responsáveis por transformar o comportamento abusivo do nosso companheiro, que nós amamos, o que nós respeitamos, o que nós gostaríamos realmente que tivesse um comportamento diferente. Porém, cabe ao próprio agressor, no caso, né, a pessoa que provocou a violência, tomar atitudes para essa mudança de comportamento. Se essa pessoa não reconhece que isso é muito sério, que diz que quem está sendo abusivo é você, que pressiona você para fazer terapia de casal, que diz que você tem que cumprir com uma obrigação, que você deve a ele uma segunda chance, que precisa sempre ser lembrado do tratamento, né, ou chamado a atenção porque não está cumprindo com os acordos feitos para esse tratamento, que diz que não vai conseguir mudar, a não ser que você fique com ele, o ajude, o perdoe, que tenta ser simpático, mas não cumpre com esses acordos feitos, que espera sempre que você busque algo para ajudá-lo, e que te pressiona a tomar as decisões sobre o relacionamento, isso são sinais de que essa mudança não está acontecendo. Não se culpem por isso, né? O processo de mudança tem que partir da pessoa que tem um comportamento violento, inadequado socialmente e inadequado espiritualmente. Então, essa pessoa ainda precisa reconhecer que está praticando o abuso, parar de viver em negação com relação a isso, para poder buscar apoio profissional, se reorientar e, sim, transformar seus comportamentos e atitudes, né? Eu queria aqui entrar agora numa parte que é das redes de apoio, a importância dessas redes, que é percebida já na própria Lei Maria da Penha, que considera que essas redes são fundamentais para que as mulheres tenham um atendimento integral, porque a violência ela é um problema com muitos aspectos envolvidos, né? O aspecto da violência em si, mas também econômicos, familiares, espirituais, né? Materiais, tem muita coisa acontecendo. E a própria resolução, já citada aqui, da ISCOM, né? É uma resolução que também fala do acolhimento às mulheres, inclusive do acolhimento feito pela comunidade, pelos líderes espirituais, né? E esse slide que a gente está utilizando aqui traz uma citação de uma psicóloga chamada Poliana Abreu, que fala que num relacionamento abusivo é muito difícil uma mulher conseguir sair sozinha, sem algum tipo de apoio ou de intervenção social, seja da sua rede de amigos e familiares, seja de uma rede profissional envolvendo psicólogos, assistentes sociais, advogados e outros profissionais, né? Em que a Poliana diz, então, a mesma sociedade que cria solo fértil para um relacionamento abusivo é a que culpa essa mulher porque ela não consegue sair desse relacionamento. Falta ajuda desde o atendimento psicológico, passando por polícia e pela aplicação da lei. E eu acho que hoje nós estamos aqui reunidas, né, muitas mulheres aqui em Consciência de Krishna, para dizer que o apoio nós temos interesse em dar a vocês, né, em dar às nossas colegas Vaishnavis que estão nos ouvindo, que sabem que existem essas violências. Eu acho que do momento em que a gente se compromete a vir aqui conversar e falar com vocês sobre essa violência, não resta dúvida, né, de que nós queremos apoiar e ajudar todas as mulheres que querem romper com esse ciclo de violência, né? E a Poliana continua dizendo que desde criança, meninos e meninas aprendem que violência pode significar amor. A gente aprende desde pequena que abuso é amor. O menino bate em você e aí algum adulto diz que ele bateu em você porque ele gosta de você. Você escuta isso desde pequena. Nós queremos romper esses padrões. Quem gosta da gente não bate na gente. Quem gosta da gente não pratica violência. Quem gosta da gente nos trata com respeito, com carinho, com consideração. E quem gosta da gente nos apoia e nos ouve quando a gente relata um caso de violência.
Porque ignorar um pedido de socorro também é, de certa forma, silenciar quem sofre violência. E já são pessoas tão silenciadas, julgadas, discriminadas, não é mesmo? Então, o que a Poliana segue dizendo é que uma mulher, quando ela se sente culpada, quando ela se sente reprimida, quando ela se sente envergonhada porque sofreu uma violência, quando ela se sente sem amparo financeiro, sem amparo espiritual, muitas vezes essa mulher já viu todas as portas fechadas para ela, né? E, na verdade, essa mulher precisa de apoio, ela não precisa de julgamento, né? Ela precisa de alguma acolhida que faça com que ela consiga se reencontrar, né? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, para seguir em frente, né? Quando uma mulher busca esse apoio, é muito importante que a gente tenha a compreensão de que a gente não deve exigir que essa mulher termine o relacionamento, porque muitas vezes ela ainda não está fortalecida, ela ainda não está pronta para esse momento de ruptura tão grave, né? Muitas vezes esse relacionamento ainda é um relacionamento em que há muitos sentimentos envolvidos, né? E veja, é comum que a gente ame uma pessoa e não goste do que ela faz. Isso acontece com todos nós, todas nós que estamos aqui, né? Eu amo muito meu filho, mas às vezes eu não gosto do que ele faz comigo, né? Eu amo muito, sei lá, o meu irmão ou a minha irmã, mas às vezes eu não gosto do que ele faz comigo. E as mulheres que sofrem violência dos seus parceiros, elas também amam esses homens e não gostam do que eles fazem. E a gente não pode julgá-las por isso. O amor nunca é errado. Errado é quando a gente não consegue, pensando somente nesse amor, amar a si mesma. E pensando de que forma a gente pode transformar esses sentimentos para ter uma vida saudável em todos os aspectos, né? Se puder adiantar aí o slide, acho que eu já falei até do próximo. Isso, pode passar mais um. Porque se a gente ficar julgando, cobrando, pressionando, né, essas mulheres, elas podem também, em algum momento, fugir do nosso contato, não se sentir mais confortável, né? Então, não cobrar, não julgar, não cobrar, não pressionar, oferecer ajuda do coração e saber que quando a gente ajuda uma mulher nesse contexto, pode ser que o tempo dela não tenha chegado ainda, mas saiba que você plantou uma sementinha e ela saberá que pode recorrer a você. Então, o recado que eu deixo é: seja disponível para essas pessoas. Diga para elas, qualquer que seja a sua decisão, eu quero te apoiar, eu quero te ajudar, eu quero estar contigo. Você é minha irmã, é minha querida, eu quero seguir com você. Seguindo ainda com as citações da psicóloga, para resumir um pouco já esse momento, ainda falando sobre o acolhimento, o término do relacionamento abusivo também pode ser um momento de grave crise. 70% das mulheres que morrem nos casos de violência doméstica morrem justamente nesse momento do término. No Brasil, a questão do armamento é muito grave. A cada 2 horas, uma mulher sofre uma violência com arma de fogo no Brasil. Isso é um dado do 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, às vezes, é preciso que a gente oriente melhor a mulher e dê a ela uma rede de proteção que garanta que esse momento do término do relacionamento não vai oferecer mais risco, né? Então, se o término do relacionamento for acontecer, que a gente possa dar a essa mulher a possibilidade, por exemplo, de não ser um término presencial frente a frente com o seu agressor, né? E evitar ao máximo continuar em contato com essa pessoa, principalmente se não há filhos, né? E o contato protocolar mínimo no caso de ser uma mulher que tem filhos com esse agressor, porque assim, sem o contato com ele, é mais fácil de seguir nesse processo de fortalecimento. Falando desse ciclo, né, da violência, que é um ciclo muito difícil de ser rompido,
como eu disse, vários sentimentos envolvidos, né? Abandono, culpa, medo, vergonha, solidão, desinformação, dependência, desamparo. E, nesse sentido, como eu mencionei, tanto a Lei Maria da Penha como a nossa resolução da ISCOM dizem que é preciso fortalecer a mulher e dar apoio a ela, certo? Eu vou retornar a palavra novamente para a Madúria Prema, para a gente falar mais um pouco dessa resolução da ISCOM. Pode ser? Pode. Então, aqui a ISCOM, né, ela também fala um pouco sobre essa rede de apoio, né? Então, os líderes, eles têm a obrigação de ajudar. Quando a gente fala obrigação, não é, deixa lá, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não. Eles têm a obrigação. Mesmo, né, igual tá falando aí, ó, se for casos que são claros, né, ou que só que ficaram claros ali, que aconteceram dentro do templo, ou mesmo se as pessoas elas estiverem apenas visitando essa comunidade e acontecer qualquer situação aí de abuso, os líderes eles têm a obrigação de ajudar. Então a gente não pode, e esse líder, né, não é só o presidente do templo e tudo. Se você é um devoto, você está ali, você está vendo essa situação, você tem que reportar para alguém, né, que seja ali uma autoridade para você. Isso aí você não pode simplesmente fingir que não está vendo, não vou ver, não vou querer intrometer, não. Nós temos a obrigação, como Vaishnavas, de ajudar essas mulheres em situação de risco, né? E mesmo qualquer outro tipo de abuso, né? Mesmo se for uma violência espiritual, né? Igual a gente falou ali no caso, a gente tem que tentar ajudar essa mulher de alguma forma. E aí a gente no próximo slide, né, tá falando lá o que esses líderes, né, o que eles devem fazer. Então a gente tem algumas etapas ali, que é apoiar esses membros, né, para poder identificar esse abuso doméstico quando ele acontecer. E aí também divulgar, né, quais que são as consequências desse abuso, né? No caso tem as consequências jurídicas ali, que sanções, né, que esses membros eles vão poder sofrer. Ali no terceiro item fala que a gente tem que estimular os deveres sagrados entre um casal que está em casamento. E é claro, gente, falando aqui que no caso da violência da esposa e do marido, mas também se for o caso de uma violência, de um abuso doméstico, igual a Adriana falou anteriormente, do pai, do irmão, né, que esteja acontecendo ali no âmbito familiar, o líder também ele tem que ter essa conversa, tentar estimular ali, né, para que aquela família ela tenha a consciência de Krishna adequada, né? Também é muito importante a gente promover cursos para casais, né, aulas sobre Shastras. Então a gente tem muitos livros, né, super legais sobre casais, né, na consciência de Krishna, tem muitos explicativos. Tem aquele casal, que eu esqueci o nome deles agora, mas que tem até um livro dentro daqui, que eles já vieram para o Brasil algumas vezes darem cursos, né? Então, estimular e promover esses cursos, né? E também deixar claro para toda ali a comunidade, para os membros, de que o abuso doméstico não agrada a Krishna, nem a Srila Prabhupada e nem a comunidade Vaishnava, né? Então, é completamente inaceitável, como eu disse anteriormente. Continuando, compreender que qualquer um que cometa abuso doméstico está violando o Shastra e os valores Vaishnavas. Então, essa compreensão ela tem que ser clara, né? Está nos líderes, né? Estar atento para membros que demonstram esses sintomas de abuso. Então, já aconteceu uma vez, o outro escutou a fulana gritando em casa, né? Tá ali dentro da comunidade. Viu pegando ele no braço de uma forma, viu falando de uma forma. Então, esse líder, ele tem que estar atento para esses sinais, né? Para ele também, não pode simplesmente fingir que não está vendo, né? Aí, continuando, a gente tem que
esse líder ele tem que agir, ele tem que aconselhar, até para que as pessoas também busquem ajuda profissional. No caso, igual a Adriana falou, é muito importante a gente ter um apoio, às vezes, né, daqueles órgãos que a gente falou lá no início, né? A gente buscar alguma ajuda profissional, né? Também, porque essas pessoas estão aí justamente para poder amparar. E ali, ó, continuando, nomear um representante da comunidade que tenha conhecimento sobre programas de prevenção do abuso doméstico local e que possa providenciar recursos apropriados para as vítimas da comunidade, porque às vezes essas pessoas que sofrem abuso ou estão nas comunidades, elas não têm recursos financeiros, né? E o líder, ele tem a obrigação ali de ajudar, de dar esse amparo financeiro para essas vítimas. E no último ali, fala que é considerar a seriedade e a frequência de qualquer abuso e determinar as consequências para o abusador. Então, esses ali, continuando, né, fala estágios para banir aqueles que cometam graves e repetidos atos de abuso doméstico de participar do serviço do templo. Vou dar um exemplo aqui pessoal. Aqui em Belo Horizonte, a gente já aconteceu algumas questões de abuso e a gente simplesmente, tal fulano não vai poder entrar mais no altar, fulano não vai poder fazer mais serviço aqui no templo, fulano vai ter que ficar um mês, pode vir, tem que assistir aula tal, mas aí para a gente poder tá vendo aí o que se a pessoa realmente ela está se redimindo, né, e tudo. E também é uma forma de uma sanção, né, para a pessoa entender que isso não é aceitável, né? De maneira alguma isso é aceitável. E também, como eu falei anteriormente, né, se caso aconteça do líder ou líder da comunidade não saber como intervir, a gente está aqui, né, a ISCOM Justiça, Secretaria de Justiça, está aqui para apoiar o Ministério Vestinado, para apoiar essas pessoas nessa situação. Então, eu não sei o que eu faço, eu estou confuso. A gente tem os canais de comunicação aí para poder estar dando esse apoio. A gente está aqui justamente para dar esse apoio, para dar esse amparo, né? Então, quem estiver passando por qualquer situação é para usar esses meios que a gente está disponível aí, né? E aí, passando ali, fala no próximo slide, né? Como que as comunidades, elas podem ajudar, né? Que é o que a Adriana falou ali, né? Que a gente tem que evitar culpar a vítima, né? A gente tem que amparar essa vítima, a gente tem que acolher, né? Quem que vai auxiliar essa vítima aí é o especialista. Então, esse especialista que vai ajudar, que vai apontar nessa pessoa, ele que vai amparar ali. E, no caso, o mais importante é a gente dar uma segurança para essa vítima, sem julgamento, né? Sem culpar. Mas você fez isso, você fez aquilo. Não. Não vamos botar juízo nenhum de valor, apenas amparar e direcionar ali, né, e proteger essa vítima, porque, como a Adriana falou anteriormente, esses abusos, né, eles estão envolvendo uma situação de afeto ali, né? Então, a pessoa, ela tem um sentimento muito ambíguo ali na cabeça dela, então, se tiver mais uma pessoa ali culpando e colocando ali a pessoa numa situação de vítima culpada, né, isso aí vai ser não vai ajudar em nada, vai só atrapalhar, né? E aí, continuando ali, né? Como que as comunidades elas podem ajudar? Então, a gente falou ali no início, né? Que elas podem buscar ajuda através do 180 ou através do 190, né? Que é a Polícia Militar. E lembrando que o abuso, ele nunca é justificado. Ele nunca é merecido. Então, quando esse abuso doméstico ele se torna público, quando as pessoas ficam sabendo, se torna de conhecimento público, esse abuso, a gente tem que tomar cuidado para não ficar parcial ali pro lado do agressor, né? Não importa quem que a pessoa seja. Então, as vítimas elas têm que ser empoderadas, elas têm que a gente tem que ajudar, a gente tem que acolher,
para essas vítimas poderem tomar decisões que são assim as melhores para ela, para suas famílias, né? E saber que a comunidade e os líderes estão ali para apoiar, não para julgar. Então, isso é muito, muito importante. Agora eu vou dar a palavra para a Adriana de novo ali, para falar ali no próximo slide. Aqui existem algumas pequenas dicas, né, alguns conselhos para as vítimas de abuso doméstico. Primeiro, como Maduro e a Pema já destacou, o abuso nunca é justificado. E quando você revela que vive essa situação de violência para alguém, você não está se fragilizando, você não está reconhecendo uma falha pessoal sua, nenhuma deficiência. Você está expondo uma questão importante social, né? Uma questão que já é reconhecida socialmente e também dentro da ISCO. Então, você está dando um passo para conseguir modificar essa relação de abuso que você está vivendo. Então, é muito importante que a gente tenha pessoas em quem confiar e possa falar sobre isso. Importante também pensar o seguinte: muitas vezes as devotas já têm alguma prática, né, espiritual, já têm serviços devocionais que estão sendo desenvolvidos, e a gente acha que algumas restrições, alguns sacrifícios são necessários para que a gente avance na nossa caminhada espiritual, né? Porém, esses avanços eles nunca podem estar pautados em relações abusivas e de violência. Você se submetendo a uma relação de violência, você não vai estar sendo humilde diante do seu companheiro, você vai estar sendo passiva, né? E muitas vezes essa situação de passividade, ela vai justamente prejudicar o seu crescimento espiritual, ao invés de se tornar um sacrifício rumo a um desenvolvimento espiritual, né? Não existe nenhum conforto nas escrituras e nenhuma orientação de Srila Prabhupada no sentido de que aceitar a violência pode nos tornar um devoto ou uma devota melhor, né? Ao contrário, se a gente precisa cuidar do nosso corpo como um grande templo, se a gente precisa alimentar o nosso espírito daquilo que é bom para nós e para o mundo, a violência fica realmente fora desse tipo de sacrifício, né, em nome da humildade. Não faz sentido mesmo no crescimento espiritual. A gente precisa avançar nisso, né? Então, procurar ajuda profissional também, como já citamos aqui, é um outro passo, né? Existem unidades que fazem esse serviço especializado no atendimento a mulheres em situação de violência, seja na área da saúde, da segurança, da justiça, dos direitos humanos, da assistência social. Essas pessoas são geralmente pessoas com bastante experiência. Eu mesma estive à frente de um serviço desses no Rio de Janeiro durante muitos anos, onde nós atendemos 20 mil mulheres. Então, não se trata também de um fenômeno isolado que acontece só com uma mulher ou outra, é um fenômeno, infelizmente, que vem se espraiando, né, no mundo inteiro e acontecendo com muitas mulheres. E com relação aos aconselhamentos, espirituais, é importante também a gente procurar pessoas da nossa confiança que possam compreender aquilo que a gente está passando e nos proporcionar momentos de consolo, de cura, de apoio, de acolhimento mesmo, né? De nos sentirmos escutadas, ouvidas. Muitas relações de abuso, elas começam justamente nesse ponto, né, do silenciamento, e isso a gente precisa romper. Então, às vezes é preciso que o aconselhamento espiritual caminhe para e passo com o apoio profissional para que essas situações de abuso sejam superadas, né? Quando uma devota
percebe que está passando por uma situação de abuso, é possível também que essa devota se sinta sem lugares, né, para buscar ajuda, né? Então, a gente precisa, enquanto membros de uma comunidade, enquanto irmãos devocionais, enquanto praticantes, né, da consciência de Krishna, nos colocarmos como pessoas que são bem-querentes, que estão ali com amor no coração para receber essas pessoas, né? Muitas decisões são difíceis para essas mulheres. Deixar uma relação abusiva não pode ser algo de um julgamento, né? A gente não pode também propor a essa mulher, né, sair desse relacionamento de forma abrupta. Isso requer planejamento, orientação profissional, e principalmente requer o respeito à decisão da vítima, da mulher que passou por esse abuso e está tentando romper com esse ciclo da violência. Sempre lembrando que sim, é possível mudar comportamentos e atitudes, principalmente quando o autor da violência tem essa disponibilidade, né? Krishna é o melhor amigo de todas as entidades vivas, mesmo nas horas mais difíceis, é ele que vai nos confortar e nos guiar. Então, as pessoas que passam por situações de violência não precisam se sentir sozinhas na sua luta. Nós esperamos que a nossa comunidade Vaishnava tenha disponibilidade amorosa para oferecer consolo, suporte, quando uma pessoa mais necessita, quando ela está mais vulnerável, quando ela está diante de uma situação de abuso como essas que nós relatamos aqui, né? E creio que nós que estamos aqui nessa live hoje somos pessoas que temos essa disponibilidade amorosa para acolher outras mulheres, né? Continuando, então, ainda com alguns conselhos para pessoas que estão passando por situação de violência, alguns conselhos para ambos os lados, né, dessas relações abusivas. Se existe alguém que está sofrendo violência, existe alguém também que está tendo uma conduta violenta, uma conduta nociva e abusiva, né? Alguém que pretende ou deseja transformar esse comportamento precisa, como primeiro passo, reconhecer que ele é o responsável por esse abuso acontecer e continuar acontecendo. Então, é um problema que essa pessoa que pratica a violência precisa se empenhar e se envolver diretamente para resolver e superar. Abusar da sua parceira, além de ser contra a lei, injustificável, também é contra as resoluções da ISCOM, né? O abuso doméstico não é uma resposta para os conflitos. Os conflitos vão continuar acontecendo na vida de qualquer casal, de qualquer relacionamento afetivo, familiar, doméstico, ou mesmo em relacionamentos religiosos, relacionamentos de trabalho. Os conflitos existem nas nossas vidas, mas a gente não pode usar a violência e o abuso para resolver os conflitos. Então, quando você percebe que está praticando violência, que está tendo atitudes excessivamente controladoras, com ciúme também excessivo, isso é um sinal de que você precisa de ajuda para mudar os seus comportamentos e atitudes. E isso, mais uma vez, é possível, né? Então, o primeiro passo é perceber-se como autor dessas violências e poder buscar ajuda para mudar isso. Tanto quem sofre a violência quanto quem pratica precisam de ajuda, né? Aqui também, quando você tem tendências abusivas, há programas para lidar especificamente com homens autores de violência. No Rio de Janeiro já aconteceram alguns desses programas, que são grupos reflexivos, vinculados quase sempre ao Tribunal de Justiça. No momento, esses grupos estão suspensos, até por uma questão mesmo de pandemia.
mas existem algumas rodas sobre masculinidade que não são atividades também da justiça e também não são atividades da ISCO, mas que temos visto por aí em universidades, né, em grupos de estudo, pesquisa, que já estão acontecendo. Essas rodas sobre masculinidade são justamente para conhecer melhor uma característica que é a masculinidade tóxica e que precisa ser reformulada, né? Continuando aqui ainda, né? A resolução do GBC, que já foi citada aqui, fala que o combate a todos os tipos de violência, né? Não só a violência doméstica e familiar contra as mulheres, mas todos os tipos e todas as atitudes de violência, e que, às vezes, o abuso emocional pelo qual as vítimas de violência passam pode ser ainda mais nocivo do que alguns tipos de abuso físico, né? Então, a violência física, ela é muito prejudicial, mas ela não é a única violência para a qual nós precisamos prestar atenção. Os abusos emocionais, psicológicos, né, são também muito nocivos e merecem uma atenção igual quando a gente percebe que é um relacionamento nocivo, né? Também acho que é importante destacar o efeito dessas práticas nocivas no ambiente familiar e doméstico sobre as crianças, né? O abuso doméstico contra as mulheres está relacionado ao abuso contra crianças também, né? 65% dos adultos que abusam de seus parceiros também abusam de seus filhos e filhas. Então, acaba sendo criado aqui um ciclo de violências e de abusos que vai afetar meninos e meninas, né? E muitas vezes essas crianças que vivem num ambiente violento vão acabar também se envolvendo em relações violentas no futuro, né? As crianças podem também se tornar muito ansiosas, podem se tornar muito medrosas, vivem numa situação de tensão em que estão sempre aguardando que o próximo episódio de violência aconteça, não sabem ainda identificar os gatilhos para um abuso, então elas nunca conseguem se sentir, de fato, seguras dentro daquela casa. Também podem se sentir, muitas vezes, culpadas pela violência que acontece contra as suas mães. Muitas crianças pensam que aquela violência aconteceu por causa delas e acabam se sentindo também desqualificadas, né, impotentes para prevenir casos de violência que venham a acontecer. Então, as crianças, elas podem parecer, na aparência, elas podem estar muito bem, né, fisicamente, elas podem estar aparentando estar bem alimentadas, bem fisicamente, mas, na verdade, elas podem internamente estar sentindo todo esse efeito e esse impacto da violência e do relacionamento abusivo que vem acontecendo na sua família. E esses efeitos, eles podem, inclusive, gerar comportamentos nas crianças que, se a gente observar com cuidado, a gente vai poder também perceber, né? Crianças sentem culpa, vergonha, depressão, raiva. Algumas crianças já maiores, né, que já sabem ir ao banheiro sozinhas, podem regredir no seu comportamento e voltar a urinar na cama. Esse é um dos aspectos, né, que chama a atenção quando as crianças vivem em casas, né, onde existem relações violentas, e também falta de concentração, dificuldade na escola, né? Tudo isso pode afetar muito o desenvolvimento das crianças. Muitas pessoas também têm dúvidas sobre por que as mulheres não rompem os relacionamentos abusivos quando eles acontecem, né? Claro que para romper um relacionamento abusivo
Primeiro, a mulher precisa reconhecer as violências, por isso foi tão importante a Madhurya Prema citar aqui exemplos de cada uma das violências, né? Porque às vezes a gente acha que violência é só o tapa, o beliscão, né? É a agressão física, mas ela pontuou aqui várias outras violências, né? Além desse reconhecimento, quando isso acontece, as mulheres podem sentir medo de romper, elas podem sentir vergonha de dizer que estão envolvidas num relacionamento afetivo que, na verdade, é um relacionamento que está fracassando, porque se existe essa violência, esse relacionamento não está bom. Elas, às vezes, se sentem sem apoio da comunidade, uma baixa da autoestima que é muito forte. Nesses anos todos que eu trabalhei atendendo mulheres vítimas de violência, um dos estudos que eu fiz foi perceber qual era a fala dessas mulheres ao ingressar no serviço de acolhimento e qual era a fala dessas mulheres ao terem alta desse serviço. E quando elas chegam no serviço, geralmente elas falam sempre dele. Ele, e elas só conseguem falar sobre si depois de bastante tempo de conversa, de vários atendimentos, de meses de acompanhamento. Porque a autoestima já está tão destruída que ela não se enxerga mais, ela só enxerga o outro, e esse outro é alguém que não cuida, que não protege, né? Que não dá a ela um relacionamento saudável, né? Seguindo aqui, então, se você está passando por um abuso, sofre alguma forma de violência, se você se identifica com essas questões que nós trouxemos aqui hoje, é importante, então, destacar 5 pontos, né? Você não é culpada pelas agressões, pelos maus tratos, pelos abusos que vem sofrendo. Em qualquer situação de violência, ela não é justificável. Você precisa, você deve, você merece ser tratada com respeito, ter uma vida segura e feliz. O mesmo para seus filhos, também merece ter uma vida segura e feliz. Você não está sozinha, há pessoas que podem e querem te ajudar. Vou devolver a palavra, então, para a Madhurya Prema, por favor. Então, a gente já está caminhando aqui para o final, né, da nossa live. E a gente vai falar um pouco aqui sobre a ISCOM no Brasil, né? Na ISCOM no Brasil, a gente tem a Secretaria, o Ministério Vaishnavi, né? Porque antes chamava Secretaria da Mulher. E o Ministério Vaishnavi, ele tem uma missão dentro da ISCOM Brasil, que é incentivar a integração, o respeito, a valorização da mulher, né, dentro da ISCOM Brasil, pela educação. Então, aí a gente vai, a Ministério Vaishnavi, ele vai promover a autoestima, ele, por meio, né, de acolhimento, de cuidado, de capacitação, estimulando a sororidade e união em amor e confiança e alimentando a devoção a Krishna nas entidades vivas que se identifica com o Dharma feminino em toda a sua diversidade. Proteger as pessoas que venham a sofrer com todo e qualquer tipo de violência direcionada a mulheres em sua relação com a ISCOM, buscando sempre equanimidade e justiça com verdade e transparência. Então, isso é uma missão do Ministério Vaishnavi, dar todo esse acolhimento para todas as Vaishnavas, né? Aí, seguindo aí, tem a proposta, né, do Ministério Vaishnavi, que desde quando ele foi criado, ele era para fazer um atendimento a essa mulher, essas devotas, né, que estão dentro da ISCOM, tentando sempre levar todas as informações necessárias, né, capacitando essas mulheres no serviço a Krishna, acolhendo essas devotas, auxiliando em todas as necessidades que possam surgir com essas devotas, né? Então, o Ministério Vaishnavi ele vai oferecer cursos, ele vai ter campanhas, né, como essa que a gente está fazendo aqui agora, no mês de março. E tudo isso que acontece é pensado para fortalecer as mulheres, para munir as mulheres de conhecimento, né?
para que todas nós possamos, né, trilhar esse caminho da consciência de Krishna, evitando qualquer tipo de abuso ou discriminação, né, que possa acontecer. E aí a gente também tem os canais de denúncia pelo site do Ministério Vaishnava e o e-mail, e também vocês podem entrar no próprio Facebook, né, se precisar, e mandar lá no chat, que a gente vai dar um jeito de dar uma direcionada, né? A gente tem pelo Instagram também, às vezes manda por mensagem lá, e a gente vai direcionando. Então, o Ministério Vaishnava, ele vai dar um acompanhamento, de modo que ele vai poder assegurar, né, com essa devota, que ela não vai ser constrangida, né, por um atendimento inadequado, né, porque como a Adriana falou anteriormente, a gente precisa muito desse acolhimento, né, a pessoa que ela está sofrendo algum tipo de violência, ela precisa de ter um empatia de acolhimento na hora que ela quer fazer essa denúncia, para ela ser escutada, né? Se a pessoa ela sabe que ela vai falar com fulano e fulano já vai tacar 1000 pedras, né, e julgar, às vezes essa pessoa ela não vai denunciar. Então, vocês podem ficar tranquilas, né, qualquer pessoa que estiver passando por algum tipo de violência, quiser fazer uma denúncia, que as pessoas que vão fazer esse atendimento, elas vão ser pessoas adequadas. E aí, continuando ali, aí a gente pode fazer a pergunta, né? Mas se eu sofrer algum abuso, algum assédio, alguma violência, alguma discriminação de gênero, né? O que eu tenho que fazer? Então, aí tá aí, né? A Secretaria da Mulher, ela tem esse canal para receber essas denúncias. Se você também for você a vítima, ou você conhecer alguém que seja vítima de um abuso, de assédio, de violência ou discriminação de gênero, é só preencher o formulário no site, mas como eu disse anteriormente, às vezes a pessoa não sabe entrar, não sabe mexer, é só chamar no chat que a gente consegue direcionar ali, dando toda essa ajuda necessária. E essa denúncia, ela também pode ser feita para a Secretaria de Justiça, que a gente também, sempre quando tem alguma denúncia, alguma coisa envolvendo devotas, a gente também passa para o Ministério Vaishnava. Então, a gente também trabalha em conjunto nesses casos. E aqui embaixo tem um conselho muito importante, que é que a denúncia ela não seja feita em postagens nas redes sociais. Porque às vezes acontece da pessoa ser vítima de alguma agressão e ela sentir algum sentimento de revolta e querer assim, falar para todas as pessoas e querer expor o agressor, né? Só que isso não é recomendado. Por quê? Porque você expor outra pessoa ali nas redes sociais pode acabar que a vítima ela pode acabar sendo processada pelo próprio agressor, né? Por expor ele ali naquela rede social. E mesmo também se a devota, né, ou a pessoa do gênero ali que se veja do gênero feminino, ela sofreu algum abuso e ela não tiver prova nenhuma, ou não tem prova nenhuma, mas eu estou falando que aconteceu isso, aí pode também ficar tranquila, porque o Ministério Vaishnava vai dar voz a essa devota. A gente também da Secretaria de Justiça, a gente tem uma premissa, né, de quando a pessoa, isso é uma premissa do direito brasileiro, né, que quando acontece alguma situação de abuso, né, até com mulher ou com criança, você não precisa necessariamente de ter uma testemunha, né? Só a palavra da vítima ali já é válida para a gente iniciar ali o procedimento, né? Então, não precisa de ficar preocupado em ter uma prova, em ter alguma coisa, porque a palavra ali da vítima, ela vai ser levada em conta, ela vai ter um peso muito grande e na hora que a gente for fazer esse recolhimento, né, toda essa triagem ali para dar prosseguimento no que tiver que ser feito ali para ser processado ali depois, a gente vai fazer certinho e tudo, e aí nós vamos olhando os fatos, tudo, mas não, o mais importante é a vítima não achar assim, só a minha palavra. Não é só a sua palavra ela tem voz,
ela vai ser acolhida, ela vai ser ouvida, então não precisem de achar que precisa de mais alguma coisa para poder acontecer algum tipo de repreensão ali. E aí, no final, né, a gente pode ver que a Secretaria da Mulher, ela oferece muitas condições ali para poder ajudar essas Vaishnavas. E é claro que a primeira coisa a se fazer é o acolhimento, né? É ter essa escuta empática. E no caso mais grave, a gente pode até acompanhar, encaminhar para um acompanhamento psicológico. Hoje em dia a gente já tem muitas devotas que são psicólogas, que estão dispostas a ajudar aí. E a gente também possui um fundo de amparo que é para auxiliar as devotas em situação de vulnerabilidade. Então, às vezes acontece alguma coisa da devota ter que sair de casa, ter que acontecer uma coisa seja urgente. Então, essa devota ela vai ser auxiliada através desse fundo de amparo, que também vai estar aí no final, falando aí a conta, tudo certinho. E todos os devotos ou devotas, eles podem doar para esse fundo de amparo, porque a gente nunca sabe quando uma mulher, né, em situação de risco vai precisar desse auxílio. Então é isso, né? Eu queria aí agradecer e acho que não sei se a Lakshmi ou a Gita vai falar alguma coisa aí no final. Adriana. Sim, a gente queria agradecer a Madúria Prêmio e a Adriana por terem, assim, apresentado com muita riqueza de informação todo esse tema, que é um tema tão importante de ser discutido na sociedade em geral e também no movimento, como a gente sabe, de muitos históricos, um histórico que precisa desse tipo de trabalho informativo, de conscientização mesmo, para mudar. Vou ver aqui um comentário que teve no Facebook de Shri Lalita. A Adriana já comentou um pouco sobre isso, mas vale reforçar aqui o comentário que ela fez. Ela pediu, vocês poderiam comentar, que no caso a Adriana já comentou, o fato de que as devotas podem pensar que aceitando algum tipo de abuso estão praticando humildade e assim vão avançar espiritualmente, já que os parâmetros podem ficar confusos porque muitas vezes alguns sacrifícios são necessários para expandir o movimento, né? Então a gente vê que essa má compreensão ou ela é fruto de não ter conhecimento mesmo, ou então ela é exatamente um jogo de manipulação que já é feito para a vítima se calar ainda mais e aceitar esse tipo de coisa. Então a Adriana já esclareceu, Madhurya Prema também trouxe informações nesse sentido, e por isso que é importante compartilhar esse tipo de conteúdo informativo. O nosso manual de violência doméstica também está disponível para a gente alertar mesmo, né, toda a comunidade Vaishnava e também as lideranças, para que esses casos não se repitam, né? Como foi lembrado também agora no final da apresentação, a gente tem o fundo de amparo, então quem puder contribuir, muitas vezes as situações elas chegam assim num ponto muito sério. A gente sabe que muitas mulheres às vezes se submetem a muitos tipos de agressão porque não tem algum amparo mesmo financeiro para sair dali, muitas vezes com filhos, não tem ou algum local para ir, então o fundo de amparo ajuda também mulheres nessa situação, então quem puder contribuir é bastante bem-vindo. E se eu não esqueci de nada aqui para a gente falar. Sim, sobre o processo de denúncia, vale a pena reforçar, as meninas falaram também, tem formulário no site, o Ministério Vaishnava, ele acompanha, né, ele impulsiona tudo isso, mas, de fato, quem vai sentenciar é a ISCOM Justiça, e a gente fica muito feliz de poder fazer essa parceria, de juntar essas forças para reverter esses casos que, infelizmente, ainda acontecem. Então, eu mais uma vez agradeço a Madhurya Prema, a Adriana, pelas informações, pela disponibilidade de vir aqui tratar desse assunto e a presença de todo mundo que estava aí acompanhando a gente e compartilhando esse conteúdo. Obrigada, Hare Krishna. Uma boa tarde para todos vocês. Obrigada, Hare Krishna. Obrigada.